palavra. E logo após o irmão Nilton, a irmã Claudinei. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos deixar aqui uma palavra do Senhor para a meditação de nossos corações. Eu amo muito a palavra do Senhor e eu quero deixar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, muito conhecido, capítulo de número 8, diz assim a palavra do Senhor, e o versículo 5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Também, meus irmãos, nós lemos aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, a respeito de Filipe. Logo no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Senhor, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Quando ele vai pelo monte chamado Monte das Oliveiras, onde ele seria elevado aos céus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: para poder permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse que João, ele batizou com água para o arrependimento, mas é ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. A ordem de Jesus foi: revestivos do poder do Espírito Santo. Ele diz que nós receberemos o poder do Espírito Santo para quê? Para ser testemunha do Senhor Jesus. Aleluia. Ele diz, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós entendemos que no capítulo 2 a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio de onde veio do céu um vento veemente e impetuoso que encheu todo aquele cenáculo, toda aquela casa. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como quer de fogo e pousaram sobre cada um. Ou seja, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, nós vemos que no capítulo 3, no momento da oração, ou seja, quando se aproximava às 3 horas da tarde, Pedro já estava entrando no templo. E a Bíblia diz que era posto um homem ali que era o quê? Ele era coxo, ou seja, ele era paralítico, desde o ventre da sua mãe. Para que pedir esmola e mendigar? Só que Pedro jamais está cheio do Espírito Santo, está cheio do poder de Deus. E vai dizer para aquele homem: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós podemos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então começa o ministério, começa o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se inicia. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que quando vem a perseguição, quando acontece o mártir no capítulo 6, quando Estevão é morto a pedradas, quando o Saulo ele pede a autorização
nossas prisões. Quando nós vemos no capítulo 8, quando Filipe, porque quem é Filipe? Filipe, ele é um dos 7 diáconos ao qual foram eleitos, ao qual foi escolhido um homem cheio do Espírito Santo, que tinha uma boa reputação. Então Filipe, ele vai descer para Samaria, e a Bíblia diz que ele foi o que? Anunciar a Cristo. Ou seja, ele pregava a Cristo. Só que ele tinha uma coisa, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que todas as pessoas, grandes multidões, não só ouviam, mas também viam os sinais e prodígios que ele operava. De tal maneira que durante a pregação dele, os demônios berravam e urravam e fugiam da presença durante a ministração da palavra de Deus. Aleluia. E multidão de paralíticos eram curados. Isso que é ser a testemunha do Senhor Jesus. E é necessário que nós nos entregamos de coração, corpo, alma e espírito. É necessário examinarmos a Escritura Sagrada. É necessário ter uma vida de oração. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Quantas não dão crédito para a palavra de Deus? Eu estava vendo recentemente um vídeo que me chamou muita atenção, que falava a respeito, né, do sono espiritual da igreja. O sono espiritual, muitas pessoas às vezes tinham uma vida de oração e foi dormindo aos poucos foi diminuindo a sua vida de oração. Quantas pessoas tinham a sua vida que tinha amor de ler a palavra e já perdeu o amor de ler a palavra e foi dormindo espiritualmente. Quantas pessoas que pensavam que não ia cair e caiu. E quantas pessoas morreram mesmo conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, e quando despertou no inferno, aí é tarde demais. Quantas pessoas chegou a pensar que não iria cair, mas caíram no pecado. A morte espiritual já não tem mais força para poder orar. E aos poucos ela vem devagar. Lembra quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, no monte chamado Getsemane, ele falou para o seu discípulo: ficar aqui, vigiar e orar. Eu vou um pouco mais adiante, ou seja, ele foi mais adiante. O reino dos céus é tomado a força. Aquele que se esforça vai alcançar a misericórdia. Aquele que se esforça vai para o céu, porque a porta está no caminho apertado e são poucos que vão para o céu. Quantas pessoas brincam com a salvação? Aleluia, Jesus. Quantas pessoas não dão crédito para a palavra de Deus? Filipe desceu para Samaria, ele pregava Cristo, pregava a palavra. As pessoas paravam para poder ouvir. Quantas pessoas se cruzam no dia de hoje? E quantas oportunidades teve? E agora lá no inferno, às vezes ela lembrando da oportunidade que perdeu que enquanto estava vivo. Enquanto temos fome de ter a oportunidade de ser salvo e alcançar a misericórdia de Deus, de pedir o Senhor perdão, quantas pessoas não dão crédito para a palavra de Deus. Quantas vezes temos a pessoa para clamar, para pregar, e muitos não dão crédito. Entra no ouvido e sai no outro. E amanhã pode ser tarde demais. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. A irmã Claudinha tem oportunidade também? E que nem o Manito falou, meus irmãos, a salvação é algo importante. Assim, por exemplo, assim, hoje pessoas que ouvem o evangelho, pessoas, praticamente, meus irmãos, todos, alguma parte do Brasil já ouviu falar de Jesus Cristo. Hoje a salvação é algo que muitas pessoas hoje que morrem em acidente, às vezes tem oportunidade de pedir perdão. Nós sabemos que nós que somos conhecedores da palavra, nós sabemos que o inferno existe, o céu também existe. Que a Bíblia nos mostra, no livro de Lucas capítulo 16, versículo 19, nos mostra a realidade que Jesus mostrou como é o inferno. O mais terrível é que a pessoa tem a plena consciência de tudo. Um exemplo que aquele rico, quando estava ali, ele falou assim: mande para